dos grafos e mineração de dados. No que você quer fazer a sua pesquisa? Porque no processo seletivo, na época, a gente colocava alguns professores que a gente tinha prioridade, eu tinha escolhido vários professores da área de rede, mas como eu entrei numa segunda chamada, os professores que eu tinha escolhido já estavam todos ocupados. E aí eu pensei assim, grafos e mineração de dados, né? Não sabia o que era grafos, não sabia o que era mineração de dados. Fui fazer uma rápida pesquisa, eu vi que grafos era mais relacionada à matemática, assim, no seu teor inicial, né, na sua forma primitiva, e eu pensei, eu vou querer mineração de dados, né, para poder fazer alguma coisa mais aplicada. Só que eu não sabia o que era. E quando eu falou mineração de dados, o que me veio à mente foi isso aqui, me veio à mente garimpo. Não sei se vocês já ouviram falar, que o garimpo nada mais é do que o ato de você ter uma peneira e procurar por pedras preciosas, por ouro aí, em regiões de mineração. É um trabalho super manual. E trago aqui também uma imagem da pintura de Portinari para trazer até também um pouquinho de cultura aí para a nossa apresentação. Então, eu pensava nisso, quando se falava em mineração. Pensei, deve ter alguma coisa a ver, né? Eu devo estar procurando dado em algum lugar. E quando a gente faz uma busca no Google sobre mineração, a primeira coisa que aparece nas imagens são esse tipo de mineração aqui, que seria, como se diz, a evolução do garimpo, pode-se dizer. Em que hoje, para você encontrar pedra preciosa, encontrar ouro, encontrar algum minério, alguma coisa nesse sentido, a gente utiliza de máquinas e vários equipamentos de engenharia e profissionais da área para poder otimizar esse processo. Tá, isso quando a gente procura no Google mineração. Mas e quando a gente procura dados? A primeira imagem que vai vir um monte de dados, né, desses de 6 faces. E se a gente otimizar essa busca, colocar informação junto dessa pesquisa de dados, a gente já encontra algo mais nesse sentido aqui, em que vai vir alguns bonequinhos com alguns gráficos, e aí a gente percebe que se a gente fala em dado no sentido de informação, a gente vê que tem como fazer algumas análises. Tá, a gente sabe o que é minerar, que seria procurar alguma coisa valiosa, e a gente sabe que a gente tem muito dado aí disponível hoje. E com isso, a gente entra na motivação para se minerar dados. A gente tem uma série de dados disponíveis hoje, seja ele aí no seu computador, no seu celular, na nuvem aí no seu e-mail, seja os arquivos que uma empresa guarda sobre o seu cliente ou sobre o seu processo de vendas, ou então a gente pode criar novos dados para determinados fins. E o que acontece? Nós temos muitas perguntas a serem respondidas, nós temos muitos processos a serem entendidos e a serem melhorados. É comum, quando a gente às vezes conversa com algumas pessoas sobre empreendedorismo, inovação, tem pessoas que falam assim, antigamente era mais fácil empreender, era mais fácil você surgir com uma ideia nova, porque não tinha nada, e hoje tem muita coisa, então parece que está escasso. Só que a gente tem muita pergunta, a gente tem muita coisa a melhorar ainda, mesmo as coisas que já existem. E muitas das vezes, o resultado desse processo de melhoramento, a resposta para essa pergunta, está nos dados que a gente tem armazenado em algum local. Então, qual que é a ideia? Trouxe aqui essa imagem que eu achei bem bacana, que nós temos uma série de bits aqui, 0 e 1. A gente sabe que toda informação, todo dado, ele é armazenado num dispositivo por meio de bits, em que são nada mais do que informação representada em 0 e 1. E nós temos aqui um rapaz carregando um pouco desse 0 e 1 aqui. Então, ele está pegando aquele dado que interessa para ele. Então, a ideia de quando a gente vai tentar minerar dado é justamente essa. Eu quero encontrar aquele dado que me interessa, que vai me ajudar a responder alguma pergunta e vai me ajudar a melhorar algum processo. E com isso, eu trago para vocês essa imagem aqui, que há algum tempo, uns 3 anos, eu imagino, ela circulou aí no Facebook, na época, com grande força, pelo menos dos grupos que eu seguia. Não sei se vocês já viram ela, mas ela traz uma comparação bem interessante, em que nós temos aqui, na primeira raia, nós temos os dados em que nós temos uma série de pontinhos, só que são pontos aleatórios, e a gente não consegue perceber
nenhuma relação entre eles, não consegue receber nenhum padrão, só sabe que são números, são letras, são palavras, é alguma coisa que está representando algo. Isso é o dado na sua pura forma. E quando a gente fala de informação, que está aqui na segunda raia, a gente já percebe que tem rótulos nesses dados. Nós temos as mesmas bolinhas, os mesmos dados, só que agora a gente tem alguns dados que estão na cor cinza e alguns dados que estão na cor verde. Então, com isso, a gente percebe que o dado tem um sentido. Quando o dado tem um sentido, a gente vai ter uma informação. Na terceira raia, na raia aqui do meio, a gente tem a raia do conhecimento. Observa que nós temos os mesmos dados, coloridos da mesma forma da informação, só que eles estão conectados agora. A gente tem um conhecimento quando a gente consegue olhar para todos os dados que a gente tem e falar assim, entendi, beleza, ok, tá tudo conectado assim, então é desse jeito que funciona. E quando você tem uma ideia que está representada aqui na nossa quarta raia, você consegue notar alguns desses pontos, alguns desses dados que você pensa, olha, isso aqui é interessante, talvez dá para fazer alguma coisa assim, ou diferente. E aí, na última raia, nós temos a sabedoria. O que seria essa questão dessa sabedoria, desse conhecimento aplicado? Seria você pegar um ponto e saber exatamente como que ele se liga ao outro ponto. Como que ele vai fazer sentido nessa informação. Como que essa informação se conecta. Como que ela pode ajudar. Como que ela vai fazer alguma coisa. Então, isso aí mostra pra gente que a gente pode, dado um determinado conjunto de dados, extrair alguma coisa bacana disso. Mas como que a gente extrai isso? Que coisa bacana que é essa? Como a gente sabe se isso é bacana ou se isso não é bacana? E para seguir adiante, eu trago algumas definições para vocês. Pensei, vou trazer já a definição padrão de mineração de dados. Mas tem um certo dilema na visão de quem que a gente vai saber o que é mineração de dados. Porque isso varia. É como essa charge aqui. Nós temos 2 presidiários e eles estão pintando um quadro. Um deles, o que está à nossa direita, ele vê a paisagem. Ele está pintando toda a paisagem que está lá fora. O que está à nossa esquerda, ele só consegue ver a grade, ele só consegue ver o fato de que ele está preso. Então, a gente observa que a gente tem a mesma situação, só que uma pessoa escolheu ver por um lado e outra pessoa escolheu ver pelo outro lado. E dessa forma, a gente vai perceber que na mineração de dados, a gente tem definições e definições, vai depender do autor que a gente escolhe. Todas elas têm o mesmo sentido, mas é bacana observar as diferenças. Ao longo da apresentação, eu vou trazer aqui diversas capas de livros interessantes, se alguém tiver interesse aí no tema, dá para poder pesquisar esses livros. O primeiro deles é o livro de Data Mining, Ferramentas e Técnicas Práticas de Aprendizado de Máquina. Esse livro é do Aiten, Frank e do Hall. E eles falam para a gente que a mineração de dados ela é definida como o processo de descoberta de padrão nos dados. Ou seja, a gente tem toda aquela gama de dados e a gente quer encontrar algum padrão. E esse processo, ele ainda fala que ele tem que ser automático. Ou, o que acontece na maioria das vezes, dele ser semi-automático. Os padrões descobertos, eles devem ter um significado, eles têm que ser significativos, pois geralmente eles vão levar alguma vantagem, que na maioria das vezes, essa vantagem é econômica. Lembra da ideia? Minerar dados, garimpo, encontrar informação importante, encontrar ouro, pedra preciosa? A ideia é essa. A gente quer encontrar alguma coisa bacana, alguma coisa significativa, que vai trazer para a gente alguma vantagem. Seja uma vantagem de resolver um problema, uma vantagem de melhorar algum processo ou uma vantagem econômica. Aqui tem um outro livro que é bastante famoso, que é Data Mining, Conceitos e Técnicas, que é do Han, Camber e do Pei. Eles falam para a gente que a mineração de dados ela é um campo jovem e de crescimento rápido. A gente vai ver exatamente quando que surgiu e vocês vão perceber que realmente é muito jovem e tem ganhado um espaço muito grande devido à sua importância. E ela também é conhecida como a descoberta de conhecimento a partir de dados, que é o KDD, que a gente também já vai ver mais adiante exatamente o que cada letrinha dessa significa. E os autores ainda falam para a gente que a mineração, o data mining, é o processo de descobrir padrões
e conhecimentos interessantes a partir de grande quantidade de dados. Por que grande quantidade de dados? Porque se você só tem um pouquinho, é pouco provável que você vai ter alguma coisa interessante ali e que você vai precisar de um algoritmo para descobrir aquilo. Geralmente, dados pequenos, em domínios menores, você consegue descobrir coisas a olho nu, você consegue perceber coisas facilmente só aplicando uma estatística básica até. A ideia é que a gente vai aplicar todo esse processo de mineração em uma base maior para poder achar o nosso ouro, achar a nossa pedra preciosa, que é essa informação útil. Mais uma definição, o livro aí agora é do Robert Layton, que é Aprendendo Mineração de Dados com Python. E eles falam para a gente que a mineração de dados fornece uma maneira de um computador aprender a tomar decisões com dados. Ou seja, o computador, a partir de um determinado cenário de dados, ele vai olhar e falar assim, a partir disso aqui, se me perguntar alguma coisa em relação a isso, eu sei responder. E eles ainda falam para a gente que essa mineração, ela faz parte de algoritmo, estatística, engenharia, otimização e ciência da computação. A gente vai ver exatamente como que cada uma dessas áreas fazem a mineração de dados acontecer. Mais uma definição, mineração de dados, teorias, algoritmos e exemplos, do Nong-Ye. Eles falam para a gente, de maneira bem simples, de que a mineração de dados, ela visa descobrir padrões de dados úteis a partir de grande quantidade de dados. Com isso aí, a gente percebe que todo mundo está falando mais ou menos a mesma coisa. Palavras diferentes, às vezes um sentido ou outro, mas todo mundo está falando que, eu quero vasculhar esses dados para poder encontrar aquela informação que é útil. E aí eu trago para vocês o artigo do Fayad. Esse artigo foi publicado em 96, e ele vem falar para a gente exatamente na onde que a mineração de dados entra nesse processo de descobrir alguma informação útil em algum banco de dados. No artigo, ele fala para a gente que o KDD vem de Knowledge Discovery in Databases, que KDD, então, descobrimento de conhecimento em bases de dados. Então, o KDD, ele se refere ao processo geral de descoberta de conhecimento útil a partir de dados. E o termo mineração de dados, então, ele vai se referir a só uma etapa desse processo todo de você descobrir informação útil a partir de uma base. E a mineração de dados, então, vai ser a aplicação de algoritmo específico para extrair padrões dos dados. Então, nas definições anteriores, muitos autores, a maioria deles, como a gente viu, eles falam da mineração de dados como um processo inteiro. O Fayad, por outro lado, fala para a gente que a mineração de dados é só aquela parte que a gente aplica o algoritmo. Então, por isso que eu falei que depende do autor que a gente está utilizando. E eu trago aqui ainda algumas definições de outras áreas. Aqui a gente tem um livro de quimiometria. Quimiometria é uma área da química, que usa métodos matemáticos e estatísticos para duas coisas. A primeira delas, para projetar ou selecionar a medição ideal de procedimento e experimento, ou seja, ele está utilizando método matemático e estatístico para saber exatamente o que ele vai fazer nos experimentos químicos, e também para fornecer o máximo de informação química através da análise de dados químicos. Observa o padrão aí, a gente quer descobrir informação, o máximo possível, informação útil, né, provavelmente, só que só de dados químicos. Então, aqui a gente tem um campo de pesquisa que é da área da química, mas que está utilizando esse mesmo princípio da mineração de dados, que é vasculhar esses dados para achar alguma coisa interessante. Outra definição, aqui a gente tem um livro de bioinformática aplicada. Bioinformática é a área relacionada à biologia, à medicina, biomedicina, essas áreas mais da saúde. E o que é a definição de bioinformática? É a aplicação de conceitos informáticos e matemáticos a grandes conjuntos de dados biológicos para acelerar e melhorar a pesquisa biológica. Pensa comigo, se a gente está acelerando uma pesquisa e melhorando uma pesquisa, melhorando a ciência, a gente está procurando informação útil, a gente está procurando a nossa pedra preciosa naqueles dados. A única diferença é que aqui a gente está falando só de dados biológicos. Na quimiometria, a gente está falando só de dados químicos.
E que a gente chega à conclusão mediante esse tanto de livro que eu trouxe, esse tanto de definição que eu trouxe para vocês? O objetivo de tudo é o mesmo. A gente quer vasculhar esses dados, entender e sair com alguma informação que vai ajudar a gente nesse processo daquele determinado problema. Cada área costuma ter sua própria definição. Então, o pessoal da química vai fazer uma análise de dados e vai chamar aquilo de quimiometria. E tá tudo bem. O pessoal da biologia vai chamar aquilo de bioinformática. E tá tudo bem. É claro que essa parte da química, ela envolve também a questão de você adquirir esses dados por meios químicos. A parte da bioinformática envolve adquirir esses dados por meios biológicos. Mas a parte da análise de dados, a gente está com o mesmo objetivo em mente, a gente quer achar uma informação bacana ali no meio. E o termo mineração de dados, ele não se restringe a uma determinada área. Quando a gente fala em mineração de dados, a gente está falando de qualquer área. Química, física, biologia, matemática, história, geografia, economia, comunicação. Qualquer área que você quiser, a gente pode fazer mineração de dados. E para isso, para entender um pouquinho mais de como é que funciona, eu trouxe algumas áreas relacionadas. E mais um exemplo de livro aí da área para vocês, que o livro é Big Data, Data Mining e Machine Learning, que é do Jared Diamond. E ele traz uma figura que, dentre os livros de mineração de dados, eu acho que essa figura é a melhor de todas para poder explicar como que as áreas se relacionam. Observam que aqui no centro nós temos um círculo cinza que tem aqui Data Mining. Data Mining e mineração de dados. E nós temos uma série de outros círculos aqui com alguns rótulos específicos. E todos eles vai passar aqui no meio de mineração de dados. Então, olha só, aqui a gente tem o Data Mining e ele está dentro desse círculo aqui do KDD. A gente viu, segundo o Fayad, que a mineração de dados era só uma parte do KDD. Então, por isso que ela está aqui dentro do KDD. Aqui do lado, a gente vê que a mineração de dados também pega um pouquinho desse círculo verde água aqui. Esse círculo é o de banco de dados. Então, sabe quando a gente estuda banco de dados, tabela relacional, fazer as pesquisas aí com linguagem SQL, a gente está falando disso daí. Esse conhecimento é importante para conseguir fazer mineração de dados. A mineração de dados, junto com o KDD, está dentro desse círculo aqui, que está tracejado, que é o Data Science, que é a ciência de dados. Então, a ciência de dados, que geralmente é justamente o que está aí no mercado, as empresas estão requisitando cientistas de dados, engenheiros de dados, isso aqui está englobando todo esse processo de KDD, todo esse processo de data mining, e também engloba todo o processo de banco de dados, e pega um pedacinho desses outros pessoal que está de cá. Quem mais que nós temos? Nós temos aqui a estatística em azul. A estatística também está aqui dentro do KDD, dentro da Data Science e dentro da mineração de dados. E conforme a gente viu na palestra de ontem, a palestra do professor Gabriel, que foi excelente, ele já trouxe para a gente um pouquinho esse conceito de que a estatística é a base desses algoritmos, e que no passado a gente via lá uma equação que chamava de estatística, e hoje a gente vê a equação lá e fala, não, é aprendizado de máquina, é data science. Então, a gente precisa saber diferenciar essas coisas. Aqui, nós temos um outro círculo aqui em verde claro, que é o reconhecimento de padrões, que também coloca aqui bastante espaço dele em mineração de dados. Aqui, nesse outro verde musgo, nós temos a neurociência computacional. Ontem o professor Gabriel explicou para a gente a questão das redes neurais, que ela é baseada aí no cérebro humano. Todo esse conhecimento de como que o cérebro funciona para a gente conseguir transformar isso para a computação, a gente precisa dessa matéria aqui, que seria nomeada como neurociência computacional. E, por fim, nós temos aqui um círculo pontilhado, que a gente está com a IA, que é a inteligência artificial, e dentro desse círculo roxo tracejado, nós temos um círculo rosa do aprendizado de máquina. Ontem a gente também aprendeu que o aprendizado de máquina, ele é uma parte da inteligência artificial. Então, considerando que a mineração de dados ela é composta desse tanto de coisa, desse tanto de área, ela também é composta da inteligência artificial junto aí com seus algoritmos de aprendizado de máquina. Isso faz da mineração de dados ser uma área
que engloba aí a inteligência artificial e te utiliza de todos esses recursos que a inteligência artificial traz para a gente. Para quê? Para descobrir informação útil em base de dados. E aqui eu trago para vocês alguns memes bem interessantes dessa questão de você confundir ou querer dizer que sobre a estatística e a ciência de dados e a mineração de dados. Nós temos aqui o rapaz olhando para a parede e tem um rachado, e está lá, estatística. Aí ele vem com uma moldura, e essa moldura é o aprendizado de máquina. E na hora que ele coloca lá, ele fala, pronto, Data Science. Deu um novo nome para estatística mais aprendizado de máquina. E aí agora a gente tem um público gigante para poder saber, olha, Data Science, o que é isso? Eu quero saber mais. Mas, na verdade, nada mais é do que a moldura, que é o aprendizado de máquina, mais a estatística. Outro meme aqui, a gente tem o Fred, do Scooby-Doo. Acredito que todos vocês saibam quem são esses personagens. E sempre no final dos episódios ele desmascarava o vilão. E ele chega aqui no vilão, que é o aprendizado de máquina, e fala, vamos ver quem você realmente é. E vai lá e tira a máscara. Na hora que ele vê, era a estatística lá por baixo. A gente tem uma base muito forte da estatística e não adianta a gente querer aprender tudo de aprendizado de máquina se a gente não saber o mínimo de estatística para poder saber medir se aquele aprendizado de máquina foi bacana ou não. Mais um. Aqui a gente tem um meme do Family Guy em que nós temos aqui a estatística falando para os outros. Vocês sempre agem como se vocês fossem melhores do que eu. Com quem ela está falando? Ela está falando aí com o aprendizado de máquina, inteligência artificial e com o Deep Learning, que é o aprendizado profundo, que a gente também viu aí um pouquinho na palestra de ontem. Então, são memes aí que fazem a gente refletir um pouquinho sobre a importância de todas essas áreas. Não quer dizer que só o aprendizado de máquina sozinho vai conseguir fazer alguma coisa, ou só a estatística sozinha vai conseguir fazer alguma coisa. Mas aonde essas áreas se relacionam é extremamente importante para a gente conseguir chegar num resultado satisfatório. E aí eu volto lá no processo de KDD, que é o processo de descoberta de conhecimento em base de dados. Essa figura aqui está lá no artigo do Fayad, e ele mostra para a gente como é que funciona quando a gente quer fazer uma análise de dados para descobrir algum padrão útil. O primeiro passo aqui é a gente ter os dados. Ele traz para a gente esse símbolo aqui desse cilindro, é clássico quando a gente vai tentar representar dados, e ele traz um cilindro grande. Por quê? Porque é comum se você tem, por exemplo, em uma empresa, vai ter dados de todo o processo da empresa, vai ter dados dos funcionários, vai ter dados do cliente e vai ter dados da venda se essa empresa for uma empresa que vende alguma coisa. O primeiro passo é a seleção, ou seja, dentro de todos esses dados da empresa, eu preciso selecionar aquilo que eu quero analisar. Eu não posso pegar tudo e querer analisar tudo. Vai ser como se você quisesse achar uma agulha em um palheiro gigante. Então, a seleção nada mais é do que a gente pegar, diminuir o tamanho desse palheiro, para poder ficar um pouco mais fácil de achar essa agulha. Quando a gente seleciona esses dados que a gente quer analisar, a gente parte para a etapa de pré-processamento. E aí a gente consegue organizar esses dados de uma maneira que vai facilitar na hora de aplicar o aprendizado de máquina, na hora de aplicar a mineração de dados. Quando você tem esses dados bonitinhos para você trabalhar, você pode fazer algumas transformações nele, que são muitas. E quando você pode fazer ou não fazer essa transformação, não é sempre que a gente faz transformação em dados. E aí, a partir disso, a gente pode aplicar os algoritmos do nosso interesse, aplicar as técnicas que a gente quer e encontrar determinados padrões, encontrar algumas informações úteis. E aí vem um passo que eu acho que é extremamente importante, que é a interpretação desse resultado. Porque nós, como pessoas da área da informática, da área da computação, a gente tem domínio dessa área. Mas se você estiver analisando um banco de dados médico, você não tem formação nem capacitação para dar sua opinião se aquela informação está certa ou não, se aquele padrão que você encontrou é útil ou não. A gente precisa de um especialista daquela área médica para avaliar se aquilo está correto ou não, se tem algum ajuste a ser feito. E a partir do momento que a gente interpreta esses dados, a gente pode voltar em qualquer uma dessas fases anteriores, refazer o processo, encontrar novos padrões e, com isso, chegar a algum conhecimento.
Então, quando a gente fala em mineração de dados em KDD, a gente está falando de todo esse processo, desde a seleção da base até a avaliação do que a gente achou de interessante. E o bacana disso é que às vezes a gente vê na internet, algum vídeo no YouTube, o pessoal falando e fala, nossa, eu quero fazer aprendizado de máquina, eu quero fazer mineração de dados, né? Eu quero aprender os algoritmos, aí você começa a olhar rede neural, você começa a olhar SVM, você começa a olhar árvore de decisão, um monte de coisa. Só que essa parte aqui, pessoal, de você selecionar os seus dados e deixar esses dados prontos para você trabalhar, nas minhas pesquisas, pelo menos, e no pessoal próximo a mim que trabalha com isso aqui é o que mais consome o tempo. Na maioria das vezes, você vai gastar mais recurso e mais tempo processando esses dados, deixando ele no formato que a gente precisa para poder trabalhar com os algoritmos de aprendizado de máquina. Então, não vão com sede ao pote, tanto assim nos algoritmos, porque se você não tiver uma base arrumada para você aplicar o algoritmo, você não vai conseguir aplicar esse algoritmo bem. Então, a gente precisa dessa base aqui extremamente organizada para a gente conseguir ter sucesso nas fases posteriores. Tá, e o que é possível, então, a gente fazer com mineração de dados? A gente tem uma série de coisas, de técnicas, que vai ajudar a gente a descrever resultados, ou seja, falar como que eles estão organizados, como que é. A gente pode fazer estimação, a gente pode fazer predições, ou seja, por exemplo, eu quero estimar quanto que vai custar para reformar a minha casa. Você vai fazer uma estimação, você não espera que aquele valor seja exatamente todas as vírgulas. Mas eu quero predizer quanto que vai dar tal dólar amanhã. A gente quer saber uma coisa muito mais certa do que quando a gente quer estimar o valor que vai ter a reforma da nossa casa. Se a gente pode fazer classificação, que é quando a gente quer separar amostras em dois grupos diferentes, como, por exemplo, nós temos, deixa eu pensar aqui, canetas e lapiseiras, duas classes diferentes. Eu quero saber quando um novo objeto ali que escreve, se ele é uma caneta ou se ele é uma lapiseira. A gente consegue classificar em classes. A gente pode fazer análise de grupo, para saber quais são os grupos que existem nas amostras, nos dados que a gente está analisando. A gente pode fazer associação. Sabe quando você entra na internet e faz uma compra e começa a colocar coisa lá no seu carrinho, e de repente ele te mostra sugestão de outros itens que você pode gostar? Então, uma das coisas que pode estar acontecendo ali por trás é justamente os algoritmos de associação, que está vendo, olha, se a pessoa tal escolheu comprar um marca-texto, todo mundo que comprou um marca-texto geralmente também compra um post-it, um bloquinho de anotação ou um post-it. Então, eu vou sugerir isso para essa pessoa. Algoritmo de associação é uma das formas que a gente tem para poder trabalhar com esse tipo de sugestão de compra. Tem outras coisas que dá para a gente utilizar, mas associação é uma delas. E nós temos, o que acontece? Eu trouxe aqui um comentário do Larousse, que é do livro Mineração de Dados e Análise Preditiva, em que ele fala para a gente que se a estimativa e a previsão são consideradas tarefas da mineração de dados, então os analistas estatísticos vêm realizando mineração de dados há mais de um século. Por quê? Porque a estatística já é uma área bem consolidada, mais de um século, e ela sempre fez estimativa e previsão, predição das coisas. Então, fica aí mais uma coisa para a gente lembrar da importância que a estatística tem nessa área. E aí, vamos definir, então, o aprendizado de máquina. A gente falou que tem dado, que a gente tem que arrumar esses dados e que a gente vai ter que aplicar o algoritmo nesses dados. Mas o que é esse algoritmo de aprendizado de máquina? Qual que é a diferença dele com a mineração em si? A gente viu, né, até no minicurso, ontem os meninos explicaram para a gente um pouquinho também, que é quando a gente quer que a máquina aprenda alguma coisa. E quando a gente faz mineração de dados, a gente sempre vai utilizar um aprendizado de máquina para poder encontrar algum padrão. Só que nem sempre o aprendizado de máquina, ele vai envolver a mineração de dados. Eu até falei desse exemplo na mesa redonda que a gente teve na abertura, não sei se vocês puderam participar, mas qual que é a ideia? A gente pode
ter uma base de dados que vai ter dados de tráfego de automóveis. E aí, com essa base, com esses dados, essas informações, esses tráfegos de automóvel, tráfego de carro, de bicicleta, de ônibus, de caminhão, a gente pode achar alguma informação, algum padrão que vai falar para a gente por que a taxa de acidente está alta, que vai falar para a gente qual é a situação que a maioria dos acidentes acontecem. E assim a gente está procurando uma informação útil para melhorar o processo, ou seja, para melhorar a segurança. E para isso a gente usa aprendizado de máquina. Mas se a gente está utilizando, se a gente quer fazer um carro andar sozinho, dirigir sozinho, a gente só está usando aprendizado de máquina. Por quê? A gente quer que o carro possa caminhar, acelerar, caminhar não, né? Andar, acelerar, e que ele desvie de obstáculos, que ele consiga fazer uma curva direita, que ele consiga fazer uma curva esquerda, que ele consiga acelerar, que ele consiga frear. Ou seja, a gente quer que aconteça aquelas coisas naquele momento. Mas a gente não está interessado em como que isso funciona, a gente não está interessado em que informação que isso pode trazer para a gente para melhorar esse processo. O que a gente pode fazer é o seguinte, você coloca um monte de carro automático para andar e coloca ele para armazenar dados de log. Ou seja, ele vai armazenar tudo que ele está fazendo. Aí você pega todos esses dados de log, monta uma base e fala, agora eu vou analisar isso aqui para poder ver qual a informação útil que a gente tem. Então, tem essa diferença e a gente vai estar sempre utilizando o aprendizado de máquina. Por isso que está tão envolvido esse aprendizado de máquina com a mineração de dados. E eu trouxe aqui alguns dos algoritmos de aprendizado de máquina. Cada algoritmo aqui, ele tem um tipo de tarefa diferente, consegue fazer regressão, ou classificação, ou análise de grupos, mas isso aí foge um pouco aí do que eu quero trazer para vocês hoje. Então, vou me limitar a falar um pouquinho só deles, quais existem. Nós temos uma série de algoritmos de regressão, que esses aqui eles surgiram a partir da estatística. Nós temos o KNN, que é o algoritmo que os meninos utilizaram ontem no minicurso, se eu não me engano, porque eles também falaram do Navy Base e agora eu estou confusa se eles utilizaram o KNN ou se foi o Navy Base, mas foi um dos dois. E o KNN, ele vai fazer uma classificação por meio de localização. Então, ele vai ver quem é que está mais próximo e vai falar, se você está próximo aqui do grupo de caneta, então eu vou classificar isso aqui como uma caneta, não vou classificar isso aqui como uma lapiseira, não. A gente tem os algoritmos de árvores de decisão, e quando a gente fala em árvore de decisão, a gente está falando em gerar uma regra, do tipo se não, do if else, para a gente poder tomar uma decisão de alguma coisa para classificar algo. E quando a gente fala em árvore de decisão, tem mais uma série de algoritmos por trás disso, porque não existe um algoritmo só de árvore de decisão. Existem vários. E também existe um que fala assim, eu vou usar um monte de árvore de decisão e vou tomar uma decisão com base no resultado de todas essas árvores de decisão, que é o random forest, que é o florestas aleatórias. Que a ideia é justamente essa, eu tenho um monte de árvore de decisão, então eu tenho uma floresta. A gente tem o algoritmo a priori, que ele faz regras de associação. A gente tem o algoritmo de Naive Bayes, que utiliza aí a teoria de Bayes, que é relacionada à probabilidade. A gente tem a máquinas vetores de suporte, que é o SVM, que é um dos bastante utilizados aí também. A gente tem as redes neurais artificiais, que a gente viu ontem muito bem pelo professor Gabriel, e que a gente viu que começou com um perceptron só, conforme ele contou a história pra gente, e foi percebido que aquele perceptor ele não tinha um poder computacional tão grande assim. E aí, aos poucos, foi desenvolvendo a pesquisa de maneira que de um neurônio apenas, um perceptron, aí pensou, vou fazer rede, né? Então, vou fazer uma rede aqui de 2 camadas. E aí viu que, ó, tá bom, dá para classificar. E aí depois pensou, por que eu não coloco mais, né? Por que eu não faço isso aqui um aprendizado profundo, uma rede grande? E aí surgiu, então, o Deep Learning. E, além desses dois, nós temos várias ramificações da rede neural. A gente tem algoritmo de rede neural que utiliza determinada função de ativação, determinada maneira de alimentar os pesos. Então, a gente não tem só esses aqui. Para cada um desses, a gente tem uma série de variações que a gente pode utilizar. Então, a gente tem um monte de coisa a nosso favor que dá para poder variar. E eu trago aqui para vocês uma postagem desse site aqui, que é o Springboard, que é como se fosse um blog, que ele fala coisas bem interessantes aí dessa área.
E ele traz aqui essa figura para a gente, que são 15 ferramentas que a gente tem que aprender em 2020 de aprendizado de máquina de código aberto, que são as principais ferramentas no momento. E aqui nós temos como as linguagens de programação, as principais de código aberto seriam o Python e o R. Ontem no meio do curso a gente viu um pouquinho de como que a gente utiliza Python para fazer aprendizado de máquina. Eu particularmente eu utilizo bastante o R. Nós temos algumas ferramentas de aprendizado de máquina, que a gente tem aqui o TensorFlow, o Scikit-learn, que é uma biblioteca aí do MATLAB para fazer os algoritmos de aprendizado de máquina funcionar. E nós temos o ECA. O que o ECA é? Ele é uma interface gráfica para você fazer aprendizado de máquina, para você treinar dados. Então, se você não tem tanta prática com programação assim, a gente tem um recurso de um software gratuito, código aberto, que possibilita a gente fazer essa análise de dados, que é o ECA. A gente tem aqui as ferramentas de Deep Learning, que é o Keras e o PyTorch. A gente tem algumas ferramentas de análise que possibilita você utilizar um grande volume de dados. Quando eu digo grande, eu falo, quero dizer que é muito dado mesmo, que é o Spark e o Hadoop, que servem para ajudar a gente a processar esses dados melhor e de forma paralela e distribuída. E a gente tem aqui algumas ferramentas de visualização, que é, deixa eu ver essa mensagenzinha sair da tela aí. Matplotlib, que é uma biblioteca feita em MATLAB e Python. A gente tem o Seaborn, que esse particularmente eu não conheço muito. E nós temos o Jupyter, que possibilita aí a gente fazer várias visualizações em diferentes linguagens. Então, se alguém depois quiser dar uma pesquisada sobre esse daqui, já fica a dica aí também. E agora que a gente já sabe o que dá para fazer com a mineração de dados, quais os algoritmos que existem, quais as ferramentas, e agora? Onde é que é possível aplicar a mineração de dados? O que eu faço em seguida? E aí eu trago para vocês alguns artigos, todos bem recentes, mostrando para a gente como que a mineração de dados é feita, na onde ela é feita, para que ela é feita. Então, aqui, nós temos um artigo que foi publicado agora, recente, 2020, esse ano, e que é um artigo de revisão, e que ele traz para a gente o título, Mineração de Dados na Indústria da Construção, o status atual, quais são as oportunidades e as tendências futuras. Os pesquisadores são da China e um do Reino Unido. E eu trouxe aqui algumas das tabelas que eles apresentaram nesse trabalho deles, em que a primeira tabela delas, que é a tabela 3, fala para a gente do número de artigos com diferentes bases de dados. Ou seja, lembra da pergunta, tipo, na onde que eu aplico mineração de dados? Aqui a gente está falando da área da construção. Então, a gente tem a área de projeto de construção, a gente tem dados do governo relacionado a isso, a gente tem bancos de dados de experimentação relacionada à construção, dados de organizações de companhias, dados simulados. A gente pode criar um banco de dados artificial para fazer a nossa análise. E aqui a gente tem outras bases, em que aqui a gente tem número correspondente, e esse aqui seriam as principais tipos de bases que o pessoal tem utilizado aí para a indústria da construção. E o que eles fazem com essas bases de dados? 49 dos artigos que eles revisaram fizeram predições. 34 fizeram classificação. 26 fizeram análise de grupo, que é o cluster. 20 fizeram associação. E a gente tem também detecção de outlier. O que é detecção de outlier? É a detecção de pontos fora da curva, de uma maneira mais simples de se dizer, o que não deveria estar ali. Só 5 dos artigos realizaram esse tipo de detecção. Então, a gente percebe que aqui, só pela base de dados, tem uma série de coisas que dá para a gente fazer e aonde a gente pega esses dados. Aqui eu tenho a tabela 6 do artigo deles, que é o número de artigos conforme a ferramenta que eles utilizaram. A gente viu aí, conforme aquele blog, que o Python e o R são as duas principais ferramentas de código aberto, mas segundo essa revisão desse pessoal dessa área, o MATLAB ele é o mais utilizado, uns dos artigos. O MATLAB ele é uma ferramenta que ela não é de código aberto e possibilita a gente a fazer
uma série de cálculos e é muito utilizada na área aí também de visão computacional, para trabalhar com imagem e outras coisas. A gente tem o R em segundo lugar, depois vem o ECA, que é justamente aquele software que eu falei que tem interface gráfica. A gente tem o RapidMiner, que também é um software de interface gráfica que deixa a gente fazer mineração de dados, porém ele é um software pago. E depois a gente vê um Python aqui em seguida, depois SPSS, que é um software de estatística, o software de estatística, e esses outros aqui, particularmente, é a primeira vez que eu vejo falar deles. Então, disparado aí, MATLAB, R, o ECA, Python são os que são mais utilizados, pelo menos nessa área. Aqui eu trago algumas oportunidades que eles listaram conforme a área de atuação. Por exemplo, quando a gente fala em energia, a gente pode predizer o consumo de energia de um prédio. A gente pode predizer, verificar qual que é o padrão de consumo de energia. A gente, quando fala em ocupação da construção, qual é a questão do comportamento, a gente pode também ver uma série de questões relacionadas a isso, questões relacionadas a custo, estimar custo de uma construção, fazer a predição da performance de determinados materiais, por exemplo, uma viga de aço. Quanto tempo uma viga de aço pode durar ali naquela condição e etc. Então, a gente tem um monte de área dentro, isso aqui só na construção, hein, pessoal, que você tem um banco de dados que tem aquelas informações que você pode verificar para achar uma informação útil relacionada àquilo. Aqui eu tenho um outro artigo que foi publicado esse ano também, inclusive não tem nem aqui a data ainda, ele está como se fosse um pré-print, que é quando a revista ainda não fornece as informações certinhas. E esse artigo fala para a gente do uso de Big Data, e mineração de dados, para práticas de enfermagem clínica na educação, tipo, o ensino dessas práticas. E esse artigo ele é bem interessante, porque ele fala para a gente que a parte de enfermagem tem muito dado armazenado, porque quando chega no hospital, num posto de assistência, vai colher informação. Você vai ter resultado de exame, você vai ter suas informações clínicas, e como que os enfermeiros e médicos lidam com aquilo. Só que atualmente tem pouca pesquisa na área que pega essas bases de dados para poder encontrar alguma coisa útil. Coisa útil essa que pode até melhorar o processo de ensino-aprendizagem dessas enfermeiras. Outro artigo, esse aqui, ele está relacionado bastante à minha área de atuação, que é o Foodiomics, que seria a questão relacionada a alimentos. Eu preferi trazer esse artigo aqui de revisão do que os meus, porque senão ia ficar muito artigo para falar de uma coisa só, mesma coisa. E o que o pessoal fala aqui para a gente? Esse aqui foi um artigo que foi disponível no dia 5 de outubro agora, então extremamente recente, e ele lista para a gente quais são as principais tarefas que acontecem quando a gente utiliza mineração de dados e aprendizado de máquina nessa área alimentícia. Que qual que é a ideia? Você tem um alimento e você quer analisar as informações desse alimento. E para isso a gente vai quantificar esse alimento em propriedades químicas ou biológicas, ou então o que a gente chama aí de metabolomas. E a partir dessas informações a gente consegue traçar informação relacionada à fraude, relacionada a quando que um alimento é de um determinado grupo ou de outro. Algumas aplicações bem interessantes como, por exemplo, alimento orgânico e não orgânico. A gente sabe que o alimento orgânico ele tem um preço maior do que o alimento não orgânico, ele é mais caro, e pode ser que tenha gente querendo vender um alimento não orgânico como um orgânico para ganhar mais dinheiro. E aí, quais são as informações que tem dentro desse alimento que mostra para a gente que ele é um alimento orgânico e o outro não é um alimento orgânico? Então, quando a gente quantifica essas informações nos alimentos, a gente consegue traçar esses padrões, a gente consegue melhorar esse processo. Eu percebi aqui que o alimento orgânico ele tem uma maior concentração de tal elemento químico. Esse elemento químico ele é bom ou ele é ruim para a saúde? Como é que funciona? A mesma coisa para o não orgânico. Tem um monte de elemento químico relacionado a... não é pesticida o nome? Eu esqueci. Os agrotóxicos. Relacionado a agrotóxico. Então, se esse alimento tem um alto teor desses resíduos do agrotóxico, e aí, como é que fica a questão da saúde?
Então, são coisas que dá para fazer nessa área de alimentos. Aqui eu trouxe um outro artigo, que é do Jornal do Transtornos Afetivos, que, olha só, algoritmos de mineração de dados para predizer diversas possibilidades na depressão. Nesse artigo aqui, o pessoal, ele coletou dados clínicos de pacientes que já vinham com um histórico de depressão e eles analisaram isso para saber, quando a pessoa é diagnosticada com uma depressão, o que mais que ela pode ter? E aí conseguiram traçar essas informações de maneira que isso ajuda no processo de clínica, no processo que o profissional está ali com uma pessoa que tem um transtorno relacionado aí à depressão, que pode vir a ter depressão, e com isso ele consegue melhorar o atendimento desse paciente, consegue melhorar esse tratamento. Então, são informações que às vezes a gente não consegue descobrir a olho nu. A gente precisa de algoritmo para fazer isso para a gente. O que mais? Aqui a gente tem esse outro artigo, esse pessoal aqui é da Índia. Essa revista aqui, eu gosto bastante dela, que ela traz várias aplicações relacionadas à medicina e à biomedicina. E o pessoal, ele propôs esse algoritmo aqui, que ele é baseado em cluster. E se ele é baseado em cluster, ele é baseado em técnicas de mineração de dados. E o objetivo deles foi criar esse algoritmo para predizer diabetes. E aí, o que aconteceu? Eu trago aqui até um dos gráficos deles, em que eles predizeram a questão se a pessoa vai ter diabetes ou não. E eles criaram esse banco de dados, fizeram coleta de dados com pacientes, dados clínicos e tal. E aqui ele tem a comparação do método que eles propuseram um novo algoritmo, e eles mostram o desempenho do algoritmo deles, que a gente percebe aqui que foi superior, com outros algoritmos clássicos, que esse Caminhos é um algoritmo de grupo, e o C4.5 é um algoritmo de árvore de decisão. E aqui ele também compara com a rede neural artificial, mas a rede neural artificial baseada em lógica fuzzy. Então, observa que nem sempre a rede neural consegue ser melhor do que alguns outros algoritmos. Isso depende muito de domínio para domínio. Tem problemas muito complexos que vão ter um resultado excelente com rede neural. Mas às vezes pode ser que tenha um problema mais simples, igual esse aqui, que foi um banco de dados de diabetes, que o algoritmo que eles propuseram, que é baseado em cluster, conseguiu ter um desempenho melhor. Aqui eu trago um estudo no qual eu pude participar, em que o que aconteceu aqui? O pessoal coletou amostras de urina de crianças, se eu não me engano, de 3 a 14 anos, e mediu quais os compostos químicos relacionados ao dano a glândulas endócrinas, para poder saber o que tem na urina. E aí, o que acontece? Alguns desses componentes os bifenóis, parabenos, e esses compostos a gente percebe quando vai comprar, por exemplo, vasilina de plástico. Você vai no mercado e geralmente tem algumas vasilhinhas de plástico lá que a gente compra para guardar feijão, né? Tem lá escrito no rótulo, né? Livre de BPA. Ou então vai comprar uma madeira de criança. Geralmente uma madeira também vem lá escrito, livre de BPA. O que é esse BPA? É justamente um desses compostos que, até no shampoo a gente encontra essa questão de parabenos e bisfenóis. Não só em coisas plásticas que armazenam as coisas, mas nos próprios cosméticos. E aí a gente conseguiu estabelecer, por meio de uma análise de cluster, qual que era o dano do DNA mediante a concentração desses elementos. E conforme a gente sabia dos participantes que colheu as amostras, o pessoal que tinha essa maior concentração estava mais relacionado ao uso dessa questão de cosmético e de plástico e essas coisas. Então, a gente utilizou aqui, foi uma análise de cluster, mais classificação, mais seleção de variáveis para poder conduzir esse estudo. Ele foi publicado em 2018. Aqui eu trago um outro estudo. Esse aqui, gente, na hora que eu me deparei com ele, eu cheguei, sabe quando o olho brilha? Foi eu lendo esse estudo. O que acontece? Ele é relacionado à Covid-19. Na hora que você bate o olho aí, você fala, nossa, analisou dados clínicos, né? Dados dos pacientes. Só que não. Ele analisou dados de pesquisas científicas. Ou seja, ele pegou todos os artigos que falavam a respeito da Covid-19 em questão de mortalidade, de imunidade, do desenvolvimento de vacinas,
desde que começou a questão das publicações relacionadas a isso até o início de junho. E aí ele analisou todos esses artigos. E como que ele fez isso? Ele usou técnicas de mineração de dados. Ou seja, ele não construiu uma base com base em dados clínicos. Ele foi lá nas bases de artigos, baixou os artigos e avaliou qual era o conteúdo desses artigos. E com isso ele trouxe para a gente algumas informações bem interessantes. Olha só, esse gráfico aqui que ele traz para a gente, aqui nós temos as palavras-chave, que a maioria delas que aparecia nos artigos, em que a gente tem aqui proteína, resultado, síndrome SARS, que é a síndrome respiratória aguda, transmissão, infecção, pneumonia, coronavírus, SARS, risco, China, terapia, mortalidade, influenza, vírus, todas essas palavras, e ele relaciona essas palavras-chave que tinha nos artigos com o país que produziu aquilo. E aí, a partir disso, ele relaciona qual é a filiação dos autores, ou seja, da onde aqueles autores são. E a gente tem autor aqui do Brasil também participando. Até junho não tinha tanto, eu não sei como que está hoje, mas o Brasil contribuindo aí com a pesquisa relacionada ao coronavírus. E a partir disso aqui, ele conseguiu fazer esse outro gráfico, que mostra para a gente a colaboração de pesquisadores de diferentes locais. Ele mostra que tem uma correlação forte entre os pesquisadores da China e os pesquisadores dos Estados Unidos e alguns países aqui da Europa. Se eu não me engano, é a Itália. E aí, com isso, ele traz informação que, ó, os artigos desse estudo confirmam que, apesar das desavenças políticas, né, as colaborações que existem no meio científico em relação ao Covid-19 tem sido grande, porque, por exemplo, aqui a gente vê que tem aqui Estados Unidos e China, a gente sabe como que funciona entre vários países e tem várias colaborações, tá vendo? Cada linha dessa aqui, vermelha, é uma colaboração. O estudo também encontra relação entre os países que foram mais afetados, são os países que mais produzem pesquisa em relação ao Covid-19, ou seja, quanto mais caso, mais pesquisa tem. E considerando a questão histórica de como que a China publica em relação a essas coisas de vírus, pandemia, mortalidade, essa é a primeira vez que a China está liderando a questão de publicações relacionadas a uma doença, a questão de pandemias e de vírus. Então, são informações interessantes que podem auxiliar tanto no processo para a gente fazer novas pesquisas, como para identificar o perfil de pesquisadores. E como que ele fez isso? Ele utilizou uma série de algoritmos simples de estatística, vários gráficos, e também fez uma análise de cluster para poder identificar esses padrões. Mais um aqui para a gente poder finalizar. Essa revista é Inteligência Artificial na Medicina, e que aqui é minerando dados clínicos incompletos para a detecção prévia da doença de Kawasaki. O que é a doença de Kawasaki? É uma doença que ataca a questão do sistema cardíaco, é muito comum em crianças e é difícil diagnosticar, porque ela não tem sintomas específicos e os sintomas que ela tem está muito relacionado a outras doenças muito mais prováveis de acontecer do que a de Kawasaki. E o que acontece? Isso aqui me chamou muita atenção porque ele faz uma análise de dados incompletos. O que é dado incompleto? Aqui ele traz para a gente uma matriz em que ele mostra que a quantidade de variáveis que ele tinha nessa base, que eram 90, e a quantidade de pacientes, que também está mostrando aqui para a gente que chega até 100, mais ou menos. E na onde tem um pontinho azul escuro, era onde ele tinha dado, tinha aquele campo preenchido. E na onde ele tem o verde água, é onde não tinha dado. E lembra que eu falei que a montagem da base de dados é um dos pontos mais importantes para conseguir fazer uma boa análise? Quando está faltando dado, gente, vocês não têm noção do trabalho que dá para trabalhar com uma base que está faltando dado. Porque quando tem muito dado ausente, você não consegue falar com certeza que aquele determinado fenômeno, aquela determinada situação está acontecendo, porque está faltando dado. E aí, como que a gente faz?
É um negócio extremamente trabalhoso, principalmente quando a gente está lidando com informação que precisa ser exata, igual a essa da área da saúde. E ele traz para a gente toda uma abordagem de como que ele trabalhou com esses dados, como que ele separou esses dados ausentes, como que ele completou esses dados, e depois ele classificou para saber se a pessoa ia ter a doença de Kawasaki ou não, baseado em dados clínicos e dados sociodemográficos, como, por exemplo, a idade, o sexo, a condição que a pessoa vive e os dados clínicos de exames e de como que o médico identificou aquele paciente naquele momento. E aqui, a gente, na figura 4, a gente tem um gráfico de como que foi o comportamento dos diversos algoritmos que o pessoal utilizou na pesquisa. Olha só, ele utilizou RF, que é o Random Forest, que é aquela questão que eu falei lá de muitas árvores, né, as árvores aleatórias. Ele utilizou MLP, que é uma rede neural. MNBP, que esse aqui eu não vou lembrar qual que é a abreviação desse. Ele utilizou árvore de decisão, ele utilizou o algoritmo RIDGE, o laço, regressão logística, regressão linear e uma rede neural convolucional. A rede neural convolucional é justamente o exemplo que a gente tem de Deep Learning. E nesse caso aqui, a gente percebe o tanto que foi melhor a rede neural convolucional, que é a CNN. A CNN em azul, e ela se destaca aqui das outras. Os outros algoritmos, a gente percebe que eles estão bem sobrepostos. Alguns têm um desempenho muito próximo ao outro, mas a rede neural profunda, a gente percebe que ela tem um desempenho melhor aqui. E a gente viu ontem várias aplicações de Deep Learning em relação a imagens. E aqui a gente tem um exemplo de aplicação de Deep Learning a dados que não são de imagens, que são dados que a gente chama de dado tabular. E aí, para finalizar, com base em todas essas informações que a gente obteve na noite de hoje, eu só queria lembrar para vocês que a gente tem dado disponível em tudo quanto é lugar, seja aí para poder fazer uma pesquisa em relação a artigos que foram publicados em relação a alguma área, ou você criar a base de dados conforme a sua necessidade. Com base nesses dados e nas técnicas de mineração de dados, que envolvem uma série de áreas, como estatística, aprendizado de máquina, inteligência artificial, base de dados, reconhecimento de padrões e KDD, a gente consegue sair desse ponto aqui em que a gente tem dados opacos para chegar em um ponto que a gente consegue traçar alguma informação interessante que pode ajudar. Então, não é só uma questão de deixar um robô funcionando, de fazer o carro andar sozinho. É uma questão da gente conseguir melhorar o processo, da gente ter uma informação bacana que vai ajudar alguém. Seja ajudar no sentido financeiro, ou seja ajudar no sentido de conhecimento e de melhoria para as pessoas. Recentemente, eu trabalhei numa base de dados em que o pessoal da USP pegou salivas de pacientes com câncer de boca e saliva de pacientes que não tinham câncer de boca, que era saudável. E aí pegou essa saliva e colocou lá nos aparatos químicos para poder medir as coisas que tem lá na saliva. Mediu as coisas que tem na saliva, a gente consegue formular, entender como é que funciona esses compostos químicos da saliva nas pessoas que têm câncer de boca e nas pessoas que não têm. E aí, o que a gente faz com essa informação? Você já pensou você poder detectar se você tem câncer ou não com base em uma amostra de saliva? É claro que só isso não é suficiente para fazer um diagnóstico, mas é um exame que vai ser muito mais barato e que vai possibilitar a gente traçar caminhos para um possível diagnóstico. Então, são informações que não seriam possíveis ser encontradas só com abrir o Excel e dar uma olhada e fazer algumas médias, ou boxplot, ou alguns gráficos simples, mas são informações que a gente consegue por meio de todos esses algoritmos que essas áreas conseguem trazer para a gente. Então é isso, pessoal. Eu agradeço aí a atenção de vocês. Gostei de ver que mantemos um número constante de pessoas na live. E estou aí aberta a dúvidas, sugestões, e está aí o meu e-mail para contato, caso alguém quiser entrar em contato para discutir alguma coisa. Muito obrigada. Obrigado, Nathane. É uma apresentação muito proveitosa aqui, né? Pelo menos para mim, que sou entusiasta e trabalho um pouco nessa área também. A gente fica muito feliz de ter essas contribuições aqui com a gente. E o pessoal vai fazendo as perguntas aí, o pessoal pode ficar à vontade, viu? Não precisa ter vergonha.
Eu sei que tem alunos aqui de diversos níveis, então às vezes você fica, vou fazer alguma pergunta, às vezes é algo bem simples, mas é isso mesmo que a gente precisa, né? Trazer essa discussão, o debate, mostrar para vocês alguns caminhos relacionados a algumas áreas. Então fiquem à vontade aí para fazer perguntas aí no chat. Eu vou começar com uma aqui, Nathan. É uma curiosidade também, né? Você falou bastante sobre a parte de estatística, que está intrínseca aí relacionada à área de inteligência artificial, e mineração de dados também, né? Claro. E nós, pelo menos eu, né? Eu não tive uma bagagem na graduação na área de estatística, e você também fez um curso, né, de redes de computadores que não tinha especificamente algo voltado para essa área. O que você falaria para os nossos alunos hoje, de graduação, até mesmo de curso técnico, sobre um caminho a traçar para trabalhar com a área de mineração de dados? É preciso parar no que está fazendo de programação, por exemplo, e dedicar primeiro à estatística e depois voltar à programação, ou dá para trabalhando em paralelo? Muito bacana essa pergunta, porque, como você mesmo falou, eu vim de um curso que a gente não tem uma bagagem estatística, e eu cheguei para fazer o mestrado e o professor me entregou um artigo e falou, reproduz. E tinha lá, né, SVM. Lá vai eu tentar entender o SVM sem saber nada de estatística. Então, foi um processo muito sofrido. E que, se vocês não querem sofrer, a gente tem que mudar isso. E como que a gente muda isso? Considerando essa questão de você caminhar junto com a programação, ou não, tem que largar a programação para estudar estatística, eu digo a vocês que tem um caminho muito bacana de você aprender a linguagem que você vai utilizar para fazer essa análise de dados, utilizando a estatística. Como? Eu, por exemplo, eu utilizo R, mas a gente viu aí até os meninos ontem no mini curso utilizando muito Python. E nessas linguagens existem as funções prontas, e também você pode implementar uma função, como, por exemplo, eu quero calcular a média. Vamos para o básico da estatística, né? Média, moda e mediana. Então, tem a função pronta que faz a média para mim? Tem. Mas você sabe como é que funciona a média? Para poder utilizar essa função? Vamos tentar criar uma função aqui, seja no R ou no Python ou em outra linguagem, que vai receber um vetor com N elementos e vai calcular a média desse vetor? Vai descobrir na onde que está a mediana, vai descobrir qual que é a moda, ou seja, qual é o número que mais aparece. Vamos avançar um pouquinho, além de média, moda e mediana. Correlação. Correlação, gente, é um negócio que eu olhava assim antes de saber, né, e falava assim, não vou usar isso não. Deixa eu estudar o SVM aqui, que tá ótimo. Mas aos poucos você vai percebendo que se você não sabe o que é uma correlação entre uma variável e a outra, do que adianta você usar um SVM se você não sabe a correlação entre uma variável e a outra? Se você não sabe medir a porcentagem de acerto. Então, super dá para poder relacionar a linguagem que você estiver aprendendo com esses conceitos básicos de estatística. Porque eu sei que para a gente que vem da computação, que tem um olhar assim de, nossa, eu vou fazer um robô, eu vou fazer uma rede funcionar, eu vou abrir um computador e não vai sobrar nenhum parafuso na hora de montar de volta, a gente quer fazer as coisas acontecerem. E às vezes a gente pensa, não, mas é tão chata essa estatística, né? O que eu vou fazer com isso? Vai dar trabalho entender, não era bom em matemática, ou coisa nesse sentido. Mas se você conseguir aliar isso à programação, que é algo muito interessante, que eu acredito que muitos aqui têm interesse, dá para deslanchar. E aí, começando pela estatística, vai entendendo, vai pegando um pouco dos algoritmos, volta na estatística, vai no algoritmo, volta na estatística, porque eu sei que também aprender toda a estatística para depois ir para os algoritmos de aprendizado de máquina vai ser um processo bem boring, né? Bem chato. Porque a gente quer ver acontecer. Então, não deixem de lado. Vejam esses outros detalhes. Se você não sabe o que é uma média, uma moda e mediana, comece por aí, porque isso já vai te ajudar bastante. Tá mutado, Mauri. Estou olhando as perguntas aqui, já temos perguntas aqui no chat. O pessoal da Sistêmica vai fazer as perguntas para a gente, vocês já organizaram aí? Professor, se o senhor quiser, o senhor pode ler as perguntas a partir do Fernando aí, são só essas duas. Ok, então vamos lá. Fernando Estrela faz a pergunta aqui para a gente. Em um cenário de utilização de ferramenta tecnológica de massa, é possível exemplificar técnicas de mineração de dados
aplicadas em redes sociais que sejam perceptíveis aos usuários? Fernando sempre fazendo as perguntas elaboradas, né, as perguntas difíceis. Bora lá. Eu imagino que a sua pergunta gira em torno de, a gente tem uma rede social, a gente tem um tráfego de dados gigante acontecendo ali a todo instante. Se a gente for parar para pensar no tamanho aí do data center do Facebook, do Instagram, buga, né, de pensar de tanto de dado que tem ali. E a gente pode aplicar, a empresa, né, aplicar lá as técnicas de maneira que o usuário não perceba que aquilo está acontecendo. E eu acho que isso já acontece, porque no momento que a gente faz uma busca na internet por um marca-texto, logo lá no Facebook mesmo, como tem uma série de anúncios, já está aparecendo um anúncio. E aí muita gente se pergunta, né, como que isso vai parar aqui? Foi parar ali porque a empresa, a rede social, ela tem os seus dados e, conforme nas suas preferências, consegue te sugerindo as coisas. E não só isso, como, por exemplo, questão de aprendizagem de máquina. Quando a gente posta uma foto no Instagram, no Facebook, é comum que sugere, olha, você não quer marcar o fulano de tal que está com você aí na sua foto? O mecanismo ali já identifica que você está com aquela pessoa que está ali do seu lado na foto e te sugere, marca ela aí para melhorar o engajamento, né? Então, são coisas que pode acontecer e às vezes a pessoa se pergunta, como que isso está acontecendo, né? Mas é todo um algoritmo que está rodando ali por trás. Se eu não tiver te respondido certinho, Fernando, você, por favor, pergunte mais. Eu não sei se era isso o seu ponto. Bom, vamos aqui então à próxima. Antônia, a pergunta, qual o maior foco do estudo de mineração de dados? Descobrir padrões, independente da área. A gente quer achar alguma coisa útil que vai ajudar a melhorar algum processo ou dar caminho para novos processos. A partir do momento que a gente descobre essas joias, igual a analogia lá, o garimpo, a gente consegue partir para o próximo passo, que seja um passo financeiro, ecológico ou até humano mesmo, para a gente se melhorar. E a gente vê, né, que a mineração de dados, assim como a inteligência artificial, está ligada a diversas outras áreas e auxilia no desenvolvimento de tecnologias para essas outras áreas. Você mesmo deu o exemplo aí, né, que você trabalhou na área de alimentação. Então, você precisa, né, de pessoas de outras áreas para validar os estudos que você faz, justamente para saber, né, se aquele conhecimento que você conseguiu minerar ali, se ele vai ser útil ou não. E eu já pego no gancho aqui, já mostrar para os nossos alunos que é importante que vocês, né, que estão no curso técnico, principalmente já que eu sou coordenador do técnico, vou puxar um pouquinho a sardinha do meu lado, né, os alunos dos cursos técnicos que às vezes falam, não, mas eu não vou fazer um curso técnico de informática para depois ficar mexendo apenas ali com manutenção de computadores, ou desenvolver algum site para ficar no meu nicho aqui da região. Hoje, nós estamos vendo aí diversos alunos nossos, eles estão saindo já para grandes empresas, desenvolvendo, inclusive, trabalhos relacionados à inteligência artificial, e agora, né, como a gente, né, eu falo, o Brasil está começando a enxergar que é possível você ter essa maleabilidade no trabalho remoto, você permitir que pessoas possam contribuir, mesmo estando em locais diferentes, eu acho que tem tudo para que vocês consigam desenvolver trabalhos maiores na área de inteligência artificial. Aí pode ser mineração de dados, pode ser dentro de visão computacional, o próprio aprendizado de máquina. Então, vocês provavelmente não vão ficar apenas trabalhando com a parte de hardware. Claro que vocês quiserem, também pode, né? É uma área que eu, inclusive, né, trabalho. Mas que há uma gama muito grande de trabalho ainda a ser feito, principalmente contribuindo com o desenvolvimento de outras áreas. Eu acho que a informática está como uma ferramenta mesmo para outras áreas, e nós devemos aproveitar isso. Porque vocês fazendo um curso de informática hoje, mesmo depois migrando para uma outra área, na graduação, ou quem está na graduação quiser depois fazer uma outra graduação em outra área, a bagagem que vocês têm na informática pode ajudar bastante no desenvolvimento dessas outras áreas. Vamos seguir aqui então, né, a próxima pergunta. Ângelo fala aqui, né, o mercado financeiro hoje procura muitos profissionais que conhecem estatísticas e sabem implementar elas em algoritmos. Os chamados robôs traders são necessidade intrínseca no mercado financeiro. Entender os dados do mercado por data mining e usar estes dados para sugerir uma compra ou venda de uma ação é a principal meta
das grandes empresas. Então, tem um comentário aí falando justamente disso, né? E a área relacionada aqui à economia, ao mercado financeiro, que está relacionado à economia, né? Exige hoje também que os analistas, né, usem até mesmo esses robôs para isso. Então, é o comentário dele aí. O João Paulo faz a pergunta aqui também, né? Como que funciona as questões legais dessa análise de dados? Renato, a gente acabou comentando um pouquinho disso aí na abertura, né? Eu quero que você fale agora um pouco sobre essa parte de questões legais na análise de dados. Olha, considerando que a mineração de dados a gente aplicaria em diversas áreas diferentes, cada área de aplicação tem o seu próprio código de ética. Como, por exemplo, lá o estudo que eu citei da saliva em relação a pessoa ter o câncer de boca ou não. Não é ético a gente demonstrar quem são esses pacientes, né? Começa daí, na hora de coletar os dados. A partir do momento que existem os dados, vem a parte ética de quem é que vai ter acesso a esses dados para a gente poder analisar. Já teve estudo que eu participei, que eu precisei assinar um documento falando que eu não ia compartilhar aquele dado com ninguém, que eu não ia publicar na internet, que eu não ia comentar que aquele dado existia, porque era algo sigiloso. Então, nesses pontos, o profissional tem que ter a sua conduta em relação àquilo. Em contrapartida, a gente tem uma série de dados públicos. Ontem a gente viu os meninos mostrando para a gente o Kaggle. E lá no Kaggle, ele é uma plataforma de competição, né, de aprendizado de máquina, e tem uma série de bancos de dados lá que você pode utilizar e fazer as suas análises. A gente tem esse outro site, que é o UCI Machine Learning Repository, que é um repositório de bases de dados públicas, que a gente pode ir lá, baixar, estudar, e se você quiser publicar um artigo em relação àquela base, você pode. Vou pegar aqui um, por exemplo, qual que eu estava olhando esses dias para trás. Ó, aqui a gente tem 559 bases de dados que são públicas. O pessoal que montou essa base deixa ela disponível para a gente. E é comum a gente ter, deixa eu pegar aqui, doença do coração. Ele traz os dados, as informações, e aqui embaixo, geralmente ele mostra para a gente quais são os artigos relevantes que estudaram essas bases, quais são os artigos que citam essas bases, e aqui, ó, requisição de citação. Se a gente for usar essa base, a gente precisa falar de onde ela veio. Eu não posso usar uma base e falar que eu construí ela. Então, se eu fizer uma análise dessa base, eu preciso citar esse pessoal que construiu a base, dar os créditos para ele. Então, em termos de utilização dos dados para fazer a mineração ou não, tem muito essa questão se o dado é privado, se não é, se você pode divulgar ou se você não pode. E em questão de, igual a gente estava falando lá na abertura, eu vejo que é necessário a gente ter uma lei urgente que mostra para a gente o que a gente pode fazer, o que a gente não pode. Porque, embora seja um conhecimento útil, até que ponto esse conhecimento útil vai ser útil, que ele não vai prejudicar? Como que funciona isso? São questões obscuras que, até o momento, vai muito da conduta do pesquisador que está conduzindo aquilo. É isso mesmo, né? Envolve a ética, né? Então, temos que discutir, né? Todos nós, né, pesquisadores, estudantes, né, dessa área que trabalha com dados, nós devemos ter uma ética na hora de fazer esse tipo de análise, essa coleta desses dados, né, manejo deles de forma geral. Eu trabalhei trabalho ainda, né, com redes sociais, a gente faz algumas análises em redes sociais e das redes mais famosas, o Twitter era a que tinha, né, vamos dizer assim, uma API que possibilitava uma maior gama de dados que a gente podia coletar dos seus usuários. Hoje já fechou bastante. E, por incrível que pareça, o Facebook já tinha fechado sua API já há algum tempo, então a gente tinha um número limitado de dados e até de variedade de dados que a gente podia coletar, mas ele próprio, o Facebook, fazia suas análises, né? Ele até usa isso como uma forma de monetizar, de ganhar dinheiro, de fazer publicidade, propaganda. Então, mesmo eles não liberando pesquisas de terceiros, eles mesmos fazem suas próprias pesquisas, e isso envolve diversas
audiências que eles já tiveram que participar, para responder sobre algumas coisas que eles fazem com os dados. Então, é muito difícil a gente tratar disso se não tiver uma legislação, acho que até global mesmo, né? Nós temos aí cada país com as suas próprias legislações, mas acho que falta unificar isso de uma forma geral também, a inteligência artificial de uma forma geral, não só a mineração. Exatamente. A Andressa parabeniza aqui a Natane, né, pela palestra, faz uma pergunta. Podemos considerar, então, que a mineração de dados, de maneira prática, é uma área interdisciplinar? Com certeza, super interdisciplinar. Tanto em questão dos campos que fazem a mineração de dados acontecer, igual a gente viu lá naquela imagem relacionada às áreas que compõem, né, estatística, mineração de dados, aprendizagem de máquina, inteligência artificial, tanto no que a gente pode aplicar. Tanto é que eu, por exemplo, já trabalhei com dados de alimentos, dados de urina, igual falou lá da questão dos compostos bisfenóis, parabenos e cloro alguma coisa. Já trabalhei com dado de saliva, já trabalhei com dado de educação, já trabalhei com dado de administração, a questão econômica, que a gente teve um comentário lá. Eu estava começando a estudar essa questão de como é que funciona essas predições em base de dados de ações, porque é uma coisa que muita gente tem interesse, e interdisciplinar tanto na questão interna de como que ela funciona, e interdisciplinar no tanto de coisa que a gente pode utilizar sem medo de ser feliz. Ok, vamos caminhando aqui então já para a finalização. Vou ler aqui as perguntas que já estão no chat, e a gente finaliza, né, porque nós temos ainda outras atividades ainda hoje. Então, a Jaqueline faz uma pergunta aqui: quais as partes mais críticas na mineração de dados? Eu diria que é a coleta de dados e o pré-processamento desses dados. Já teve caso de eu pegar a base em que tinha lá uma pergunta que era uma resposta sim e não, e a gente tinha resposta sim com o S maiúsculo, sim com S minúsculo, não com N maiúsculo, não com tio, não sem tio. Isso aí, até eu perceber que tinha essas diferenças, eu já tinha trabalhado um monte de coisa e não tinha percebido. E quando eu vi que tinha essa diferença, o que acontece? A gente sabe que um não maiúsculo com tio é diferente de um não minúsculo sem tio. Então, o algoritmo também vê que aquilo lá é diferente, porque ele não sabe que é não, igual a gente bate o olho e vê. Então, isso é só um exemplo simples de como a coleta de dados pode gerar problemas na hora de analisar. Então, acho que a gente gasta muito mais tempo preparando dados para a gente analisar do que analisando ele de verdade. Certo. E, bom, por último aqui, né, o Ângelo faz um complemento aqui, ele fala que a lei já existe, a LGPD, inclusive nós comentamos sobre ela também na abertura da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, que foi também a abertura aí da CENIF. Então, como eu disse, né, nós temos aí os países já se mobilizando, criando suas leis, mas ainda temos casos como esse do Facebook, né? O que ele faz internamente ali, às vezes a gente não fica sabendo exatamente como é que ele trabalha com esses dados. Então, nós temos uma lei que exige que ele tenha a guarda, a tutela desses dados, e que faça isso de forma responsável, mas os algoritmos que utilizam esses dados ainda trabalham de uma forma que a gente não conhece muito bem, se tratando de empresas privadas. Mas, assim, estamos caminhando. Eu acho que já é um pontapé, né, de dar início aí a algo que venha a trazer um pouco mais de garantia para os usuários. Eu espero que não seja com licenças de software. Que você vai ser obrigado a aceitar a licença para usar o software. Né? Já pensou se você for obrigado a aceitar a licença para usar a rede social, que provavelmente isso vai tender para esse lado. Tomara que não combine só nisso, né? Mas vamos ver se a gente consegue ter uma caminhada um pouco mais tranquila em relação a isso. Bom, então vamos finalizar. Natane, você tem alguma consideração final que queira fazer? Fica à vontade. Só queria agradecer a todos aí, eu acho que foi um momento muito produtivo para todo mundo e bora aprender a fazer mineração, gente. Aprendizado de máquina, estatística, tem vários cursos online aí, ó, DataCamp, o próprio Kaggle possibilita a gente a aprender muita coisa. E isso aqui é um caminho sem volta, viu? Eu queria falar não, mas quando você começa a entender, fazer uma análise, e você vê que funcionou, que você achou um conhecimento útil, você fala, nossa, qual que é o próximo, né? O que eu vou fazer de novo aqui?
Então, é uma caminhada bem interessante. Obrigado, Natan, mais uma vez, né, por estar aqui conosco. Obrigado a todos que participaram, obrigado ao pessoal que fez perguntas aqui, que fez os comentários no chat. Nós precisamos disso mesmo, uma interação um pouco maior. E vamos agora dar sequência, temos outras atividades ainda hoje. Confiram lá a programação. Boa noite a todos, muito obrigado. A Sistêmica quer fazer uma consideração? Podemos finalizar aqui. Pode finalizar. Ok, então é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima.